O presidente do Vasco, Pedro Paulo de Oliveira, em declarações dadas nesta segunda-feira, 18 de junho, logo após a Câmara de Vereadores aprovar o projeto de lei da transferência do potencial construtivo de São Januário, fez revelações muito graves, reportadas pelo site GE. Segundo o site, Pedrinho exigiu, abre aspas, falem a verdade sobre o Vasco. A SAF está quebrada, fecha aspas. E emendou uma série de novas informações. As luvas do elenco estão atrasadas desde o ano passado. A SAF também deve a clubes e empresários e tem uma dívida com o Payet datada de março deste ano. Resumindo, a Vasco SAF deve e, além disso, está quebrada. Com tudo isso, no entanto, Pedrinho está muito tranquilo. Segundo ele, o mercado internacional confia no Vasco, ele já começou a pagar, inclusive, algumas dívidas e está mapeando as outras. Abre aspas para o Pedrinho, de acordo com o GE. Já estamos estruturando financeiramente o clube, honrando com salários em dia. Vamos fazer isso até o fim do ano. Desculpem, amigos, mas isso simplesmente não faz sentido nenhum. E levanta muitas perguntas, mas eu vou fazer só duas. Primeira, por que os antigos representantes do clube no Conselho de Administração da SAF, Jorge Salgado e Duque Estrada, silenciaram diante de todo esse descalabro? A SAF os enganou ou eles foram coniventes por interesses escusos? Se alguma bet dessas da vida criasse uma aposta sobre esse dilema, eu jogava tudo que tinha na segunda opção. Mas vamos para a segunda pergunta, que é a mais importante para mim. Como é possível que o Pedrinho garanta que está pagando as dívidas e que está estruturando financeiramente o Vasco, se, como todos sabem, o clube associativo está quebrado e, segundo ele mesmo admite, a SAF está quebrada? Sobre essa última pergunta, alguém pode exigir que eu dê um crédito ao Pedrinho, afinal ele pode estar fazendo bons movimentos. Bom, eu torço muito, de verdade, para estar errado, mas para começo de conversa, movimentos desse tipo não podem ser feitos na obscuridade, por debaixo dos panos. Devem ser feitos da forma mais transparente possível. E crédito é coisa que se dá em quem se confia. E eu não tenho qualquer razão para confiar no Pedrinho, que vamos sempre lembrar, apoiou essa maracutaia que foi a venda do Vasco. E durante todo o ano de 2023 não disse uma palavra de crítica sobre a 777, enquanto recebia o apoio de Jorge Salgado para sua eleição como presidente. Ou seja, ele que nega ser político, adotou um silêncio politicamente conveniente. Só foi falar depois da eleição. Além disso, o grupo político do qual Pedrinho sempre fez parte no Vasco passou anos gritando que o Vasco era dos vascaínos para, na primeira oportunidade, vender o time. Bradava ao céu sobre democracia, transparência e profissionalismo, e ao assumirem o poder, vimos perseguição política, negócios obscuros e emprego para amigos do peito. A falta de transparência permite uma série de conjecturas. Eu, por exemplo, vou fazer a minha. Não é a primeira vez que Pedrinho fala em um prazo determinado, em que ele garante que vai tocar o Vasco sem crise financeira, até o fim do ano. Será que Pedrinho e seu grupo já encaminharam a solução que passa por vender de novo a independência do Vasco? E como naquele tal empréstimo ponte do Salgado estão recebendo adiantado um aporte para no futuro, no caso no início de 2025, entregar a mercadoria? Mas como alguém iria adiantar dinheiro em uma situação tão instável que ainda está sendo debatida juridicamente? Vamos lembrar que mesmo que a 777 recupere seus direitos na arbitragem ou na justiça, coisa muito pouco provável diante da debacle do grupo em escala mundial e acelerada, resta ao Clube de Regatas Vasco da Gama 20% de ações que podem ser ofertadas como garantia em troca de um adiantamento. Porém, para vender os 20%, isso teria que, em tese, passar por um debate nos poderes do clube e por uma Assembleia Geral. Digo em tese, porque para essa turma que está no poder no Vasco desde 2021, a institucionalidade vascaína é uma coisa vazia de conteúdo, que eles manipulam com um apoio luxuoso de amigos bem posicionados na justiça, que avaliza qualquer absurdo. Repito que fiz uma conjectura, portanto, não é uma informação, nenhuma opinião, é uma especulação que nasce da total falta de transparência e da total falta de coerência que marca a fala do presidente vascaíno. Para conquistar a confiança interna e unir o Vasco, é preciso que Pedrinho abra o jogo e diga que providências está tomando para viabilizar o clube, garantindo, além disso, que o Vasco será senhor do seu destino. Eu digo mais uma vez que gostaria muito de acreditar nisso e seria com prazer que eu admitiria estar errado sobre Pedrinho.
Mas outra vez, recorrendo à analogia de uma casa de aposta, encerro perguntando a você, vascaíno, vascaína, quanto você apostaria nessa hipótese?